O que leva um homem a transformar um bairro inteiro em sinônimo de medo? Conheça o caso real do serial killer que chocou o Brasil, o Monstro do Morumbi. O caso do Monstro do Morumbi, apelido de José Paz Bezerra, é um dos mais marcantes da história policial brasileira, tanto pela brutalidade quanto pelo impacto social da época. Quem foi o Monstro do Morumbi? José Paz Bezerra nasceu em 12 de dezembro de 1945 em Alagoa Nova, na Paraíba. Sua infância foi marcada por profunda pobreza e instabilidade. Seu pai sofria de hanseníase, o que obrigava Bezerra, ainda criança, a cuidar dele, higienizando feridas e lidando com situações extremas dentro de casa. A mãe, em meio à miséria, passou à prostituição, algo que Bezerra testemunhou de perto, alimentando desde cedo sentimentos complexos e contraditórios com relação às mulheres. Ainda criança, Bezerra, a mãe e uma irmã migraram para o Rio de Janeiro, instalando-se em uma favela. Aos 10 anos, Bezerra fugiu de casa, começando uma vida nas ruas. Vendia balas na Central do Brasil e, na adolescência, iniciou-se em pequenos delitos. Por conta de sucessivos furtos, passou por diversas instituições correcionais. Ao completar 18 anos, ingressou no Exército, mas não permaneceu. Foi acusado de pequenos furtos e desertou, sumindo do mapa até ser encontrado anos mais tarde em São Paulo. Já adulto, nos anos 1960, Bezerra mudou-se para São Paulo. Lá, deu início à sua série de crimes sexuais e assassinatos. Entre 1969 e 1971, ele atacava mulheres jovens, geralmente trabalhadoras, abordando-as em locais públicos e conduzindo-as a terrenos baldios nos arredores do bairro do Morumbi. Seu modus operandi era um dos mais perturbadores da crônica policial brasileira. Suas vítimas eram, em geral, mulheres jovens, muitas trabalhadoras, abordadas especialmente no final do expediente ou em locais pouco frequentados. Para ganhar a confiança, Bezerra costumava se aproximar de forma aparentemente amigável, por vezes fingindo interesse romântico ou oferecendo carona. Algumas vítimas chegaram a comentar com amigas sobre terem conhecido um namorado novo, o que demonstra a manipulação do criminoso. Depois do contato inicial, ele convencia ou forçava as mulheres a irem com ele até locais isolados, terrenos baldios, áreas de pouca iluminação e mata nos arredores do Morumbi eram os seus favoritos. Em ao menos um caso documentado, ele pegou táxi com a vítima e, chegando ao destino, a forçou para dentro da mata antes do ataque. No local escolhido, Bezerra amarrava mãos e pés das vítimas usando tiras feitas das roupas delas, calcinhas, lenços, blusas ou meias, recurso que dificultava a posterior identificação do agressor. Ele amordaçava as vítimas, normalmente com peças íntimas ou partes das próprias roupas para evitar gritos durante a agressão. O primeiro crime atribuído diretamente a José Paz Bezerra em São Paulo ocorreu em julho de 1970. Naquele período, a cidade, especialmente o bairro do Morumbi, foi abalada por uma série de assassinatos brutais, todos seguindo um padrão inquietante. As vítimas eram mulheres jovens, despidas, amarradas com tiras das próprias roupas, amordaçadas, geralmente com meias ou sutiãs, apresentando sinais de violência sexual e estrangulamento. Os corpos, frequentemente, eram deixados em terrenos baldios, com hematomas graves, e algumas vezes permaneciam dias no local. Entre julho e agosto de 1970, pelo menos 5 mulheres foram assassinadas nesse mesmo modus operandi no Morumbi. Dentre elas, destacam-se casos como de Nilza Alves Cardoso, de 23 anos, e Wanda Pereira da Silva, de 27 anos. Seus corpos foram encontrados em Real Parque, ambos seminus, amarrados, amordaçados e com sinais de estrangulamento. Os laudos da época destacaram como o estrangulamento era feito com fragmentos das próprias roupas das vítimas, o que dificultava a coleta de provas e criava um clima de terror e incerteza sobre o assassino. Após o crime,
Bezerra levava consigo pequenos objetos das vítimas, joias, anéis, brincos, peças de vestuário. Esses itens eram guardados como verdadeiros troféus do assassinato, e alguns eram até presenteados à sua companheira, despertando a suspeita que levou à denúncia. Ele, por vezes, permanecia próximo ao corpo horas, até dias, demonstrando fixação macabra e total frieza diante das consequências. Os laudos apontaram psicopatia sexual e sadismo, com traços de necrofilia bem definidos. Havia relato do próprio Bezerra sobre sentir raiva incontrolável após a relação, o que justificava para ele o estrangulamento subsequente. Esse padrão se repetiu tanto nos casos do Morumbi quanto durante sua fuga pelo Rio de Janeiro e Belém do Pará, sendo fundamental para a ligação entre assassinatos cometidos em diferentes estados. O requinte de crueldade e o ritual sádico fizeram de José Paz Bezerra um dos serial killers mais temidos do Brasil contemporâneo. Rapidamente, a polícia e a imprensa perceberam que outros assassinatos em regiões próximas, como Butantã e São Bernardo do Campo, seguiam o mesmo padrão. Exemplos disso incluem as mortes de Cleonice Santos Guimarães, Ana Rosa dos Santos e Vilma Negri, cujos corpos também foram localizados em pontos isolados, com as mesmas marcas do agressor. O vínculo desses casos ao monstro do Morumbi foi estabelecido após a prisão de Bezerra, em outubro de 1970, quando pertences das vítimas, como joias, casacos e peças íntimas, foram encontrados em sua residência, guardados como troféus dos crimes. Após meses sem pistas concretas e com a perícia limitada dos anos 70, o caso mudou de rumo devido à coragem de Aparecida Silva Oliveira, companheira de José Paz Bezerra. Ela, empregada doméstica, relatou à polícia seu medo e desconfiança após encontrar em casa objetos das vítimas: joias, relógios, brincos e roupas. Durante o interrogatório, Aparecida revelou que seu parceiro era o estrangulador de mulheres, procurado em todo o estado, fato que abalou os investigadores. Ela contou que Bezerra confessou ser o assassino durante uma discussão, intimidando-a e ameaçando matar suas filhas caso fosse denunciado. Para afastar as suspeitas e envolver-se menos, Aparecida conseguiu entregar à polícia vários pertences de vítimas como prova material, o que foi fundamental para a ligação dos crimes a Bezerra. Assim que soube que sua identidade seria revelada, José Paz Bezerra fugiu de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, onde viveu por um breve período. De lá, seguiu viagem clandestinamente até Belém do Pará, pegando caronas com caminhoneiros. Em Belém, passou a utilizar documentos falsos com o nome Gilberto José de Oliveira. No norte do país, continuou cometendo crimes com o mesmo padrão. Vítimas jovens abordadas e assassinadas com extrema violência, comprovando sua habitualidade como serial killer. A morte da professora Maria Teresa Marvão em dezembro de 1970 e de outras duas mulheres são atribuídas a ele nesse período. Em novembro de 1971, graças a uma colaboração entre as polícias paulista e paraense, José Paz Bezerra foi localizado e preso em Belém, portando documentos falsos. Após sua detenção, a verdadeira identidade foi confirmada por meio do Instituto de Identificação Félix Pacheco, no Rio de Janeiro. Levado à delegacia, Bezerra confessou detalhadamente seus crimes, assumindo o estupro e assassinato de 24 mulheres entre 1966 e 1971. Ele relatava que ganhava a confiança das vítimas, mantinha contato prolongado com os cadáveres e admitiu mobilizar-se entre diferentes estados para escapar da polícia. Apesar de admitir mais de 20 mortes, ele só foi condenado por 7 assassinatos comprovados por perícia e reconhecimento material. Durante sua permanência na prisão, Bezerra tentou suicídio e protagonizou diversos episódios de automutilação, mas seguiu cumprindo pena até ser transferido definitivamente para São Paulo, em 1979. No fim das contas, o caso só foi elucidado por conta da denúncia corajosa de Aparecida e da ação articulada entre polícias de diferentes estados, além
do inusitado fato de Bezerra portar troféus dos crimes. Detalhe que foi determinante para sua condenação a mais de 100 anos, embora tenha cumprido apenas 30 devido ao limite legal vigente à época. Após ser condenado por 7 assassinatos comprovados, José Paz Bezerra recebeu uma sentença que ultrapassava 100 anos de prisão, resultado da soma das penas para cada crime hediondo cometido. Apesar da magnitude da condenação, a legislação penal brasileira, vigente nos anos 70, estabelecia um limite máximo de 30 anos para cumprimento efetivo de pena, de acordo com o artigo 75 do Código Penal da época, independentemente da quantidade de crimes e das penas somadas. Esse era o maior tempo possível de detenção em regime fechado. Bezerra iniciou o cumprimento da pena em São Paulo, mas devido a questões de segurança, transferências e complexidade processual, passou por diferentes penitenciárias ao longo dos anos. Em 1979, ele foi transferido de volta para o sistema penal paulista, onde finalizará sua sentença. Ao alcançar o limite máximo legal de 30 anos de prisão estipulado pelo antigo Código Penal, Bezerra foi beneficiado pela progressão de regime e, finalmente, pela expedição do alvará de soltura em 2001, já aos 56 anos de idade. Essa liberação seguiu estritamente as determinações legais da época, mesmo diante do clamor público e da gravidade dos delitos. Após 2001, seu paradeiro deixou de ser conhecido, fato que aumentou o mistério e a inquietação em torno de sua história. O monstro do Morumbi deixou um legado de terror e revelou enormes lacunas em investigação criminal e proteção às mulheres nos anos 1970 em São Paulo. O caso marcou definitivamente a história policial do país, tanto pela perversidade dos crimes quanto pelos debates que fomentou sobre psicopatia e serial killers no Brasil. O paradeiro atual de José Paz Bezerra permanece desconhecido, mas não houve registros públicos de reincidência ou envolvimento em novos casos após sua soltura. Essa história real ilustra não só a capacidade da crueldade humana, mas também as dificuldades enfrentadas pela sociedade e pelo sistema de justiça diante de crimes em série. Depois de tanto horror, a maior pergunta permanece: alguém como o monstro do Morumbi pode realmente mudar? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais histórias como essa.